Esse é o quintal da minha mãe, Dona Maria, um espaço simples, mas com muitas possibilidades. Há poucos meses, em um dos lados, fizemos essa lavanderia do zero, gente. Não foi fácil, mas conseguimos. E isso já deu uma boa diferença nesse quintal, que saiu disso pra isso. Porém, esse outro lado ainda está desse jeito e é justamente ele que vamos transformar hoje. Depois de uma boa limpeza, vamos começar com os tijolos lá em cima. O ideal seria rebocar, mas como não temos nem andaime e nem escada, vamos agora fazer uma textura usando a massa acrílica. Fizemos isso para amenizar a situação e os tijolos não ficarem com aquela aparência gritante e chamativa como estava antes. Textura feita, na minha opinião, ficou bem melhor do que antes. Eu também achei. Tem alguns buracos, mas ainda assim, na minha opinião, tá bem melhor que antes mesmo. E lembrando que usamos a massa acrílica da Dry Leves, ela é impermeável à água e pode ficar na área externa tranquilamente. Agora eu vou lavar as paredes para retirar o limo e lodo de algumas partes, porque o próximo passo é a pintura. Não tá muito sujo porque já limpamos há um tempo atrás, mesmo assim tem lodo em algumas partes e para resolver isso, eu passo nesse balde tem água e água sanitária. É só misturar, tá? E depois é só esfregar, seja com uma escova ou com vassoura. Paredes limpas e o próximo passo é a pintura. E para isso eu vou usar a tinta branca Smart Finish da Dry Leves. E olha, é uma tinta bem diferente. Ela é flexível e impermeável, ou seja, ela não craquela com o sol, então a pintura dura anos. Escolhi a cor branca, mas tem disponível em várias cores e tem uma excelente cobertura. Com 2 demãos cobriu 100%. E por ela ser impermeável, quando cai água sobre ela, a água escorre, nem parece que eu molhei a parede. Ela tem uma resistência e uma qualidade maravilhosa. E essa tinta vocês encontram no site escutauvelho.com. Aproveita que eles fazem entrega para todo o Brasil. E o próximo passo é o piso, que para alegria de uns e desesperos de outros, vai ser vermelho, para combinar com toda a casa. E esses são os materiais que vamos usar. Agora é só misturar tudo e fazer a aplicação com a desempenadeira. E antes de preparar o cimento, tapamos alguns buracos maiores. Se for pequeno, pode deixar que não tem problema. É apenas se for muito grande. E também lavamos muito bem o piso, porque qualquer grão de areia vai atrapalhar na hora que passar a desempenadeira. E esses foram os materiais e quantidades que fizemos. E aí só é pesar, misturar tudo e aplicar. Dá pra misturar manual ou com um misturador. E na hora de fazer a aplicação, procurem passar, espalhar o mais uniforme possível que vocês conseguirem para amenizar as marcas. E quando o cimento está molhado, ele fica assim, com essa cor escura, mas depois que seca, olha só como ele clareia bastante. E depois Felipe veio com a lixadeira para retirar as marcas, mas também daria para ser com a lixa manual. E depois de algumas horas, piso pronto, porém choveu e a água manchou todo o piso. Já tô sentindo cheirinho de mudança. Sim, faremos uma pequena mudança nesse meio aí para colocar grama. Pequena nada. É grande e muito trabalhosa. O chão estava muito bem feito e para piorar estava muito fundo. Tentei com a picareta, também não deu. Então tivemos que apelar para um pedreiro. Buraco feito deu um trabalhão. Para adiantar o vídeo, já colocamos a areia, agora vamos colocar a grama. Primeiro colocamos bastante areia, depois um pouco de terra preta e o fertilizante 10-10-10. Esse passo a passo deu super certo. Eu até pensei que ia demorar, mas em poucos dias ela pegou raiz e mais ou menos eu acho que umas 2 semanas ela tava toda verde. E sobre manter essa grama, eu sei que dá um trabalhinho a mais, mas sou eu que vai ficar fazendo essa manutenção. Grama instalada, ela já está bem verdinha, mas daqui uns dias ficará ainda mais bonita. E o próximo passo é a porta. Essa daqui não tem mais nenhuma condição de uso, então por isso vamos colocar essa outra que já foi lixada e selada. Vamos agora fazer um recorte nesse meio para poder colocar esse ferro que foi uma invenção nossa.
Esse daqui fizemos usando 2 suportes de planta, esse daqui é um, esse aqui é outro. Depois passamos no ferreiro que colocou esse ferro, soldou esse ferro ao redor. E agora bora recortar a madeira para poder encaixar esse ferro. Vai lá. Olha a chuva, vai, Tatilda. Porta instalada, Felipe também fez esse detalhe aqui, ó. Essa janela... Gambiarra! Essa janela de gambiarra para poder fechar quando quisermos. E para adiantar o vídeo, já lixamos e agora estou passando a Smart Resina para selar. E o próximo passo é a pintura. Vou usar a cor branca para combinar com todo o quintal. Vou usar a tinta Decora Pinta Tudo da Transfix Hobby Art. Eles também têm várias outras cores lindas. E depois da pintura, eu vou passar novamente um ademão da Smart Resina para poder proteger e impermeabilizar a pintura. Então, bora colocar a mão na tinta. E, gente, olha só para essa super cobertura. Pintura feita e depois finalizei passando a Smart Resina, que por sinal é muito fácil e rápido de passar, porque é um produto líquido. E depois de pronta, esse é o resultado, uma pintura impermeável que pode ficar na área externa sem nenhum problema, é resistente. E esses 2 produtos, a tinta e a Smart Resina, vocês vão encontrar no site Escuta o Véio. Aproveita e usa o meu cupom. Um quintal só fica bom pra mim se tiver plantas, por isso compramos algumas e agora bora colocar nos vasos. Pra levantar esse lugar eu vou usar essas 2 plantas, essa menor e essa outra aqui, ela é bem grande, alta, linda. Esses vasitos de barro. E temos também aqui terra vegetal adubada. Finalizamos, colocamos tudo o que havíamos imaginado, porém, sendo bem sincera com vocês, pra mim, tá esquisito. Eu já tô vendo mudança novamente. O que é que vai ser agora, Tati? Então, por isso, vamos fazer algumas mudanças. Na minha opinião, a grama só nesse bloco tá esquisita. Então, ou retira ou coloca em uma maior área. Só vamos precisar que alguém quebre um pouco mais esse piso. Como é que é? Quebrar esse piso duro? Oxi, me demito, minha filha, me demito. Falta um pouco, amor. Vem cá pra finalizar. É corte feito. E aí, amor, foi fácil? Oxe, foi facinho. Nem parece que foi eu que fiz. E não foi mesmo, gente. Contratamos um pedreiro. Como ele tem melhores ferramentas, facilitou muito mais o processo. E agora? Só resta tirar o restante da metralha. Grama plantada, logo logo ela ficará linda. E também faremos uma pequena mudança que será aqui. Deixa eu adivinhar, vai mudar a cor. Acertou, iremos fazer uma pintura diferente. Nesse canto temos 2 plantas, mas eu acredito que se colocarmos mais algumas desse outro lado, ficará melhor. Então bora conferir o que a gente acha. Voltei, eu até ia gravar lá na hora com vocês, mas eu esqueci. E essas foram as plantas que escolhemos. O nome dela é Maranta Charuto, ela é muito linda. Eu até pensei em fazer um canteiro de alvenaria, porém iria demorar mais. Por isso fizemos esse. Nada mais é do que uma estrutura feita com madeiras com cerâmicas parafusadas. Eu tive a ideia e Felipe fez perfeitamente toda a mão de obra. E aí, amor, foi fácil, difícil, como foi? Foi moleza. Primeiro eu fiz uma estrutura usando a madeira pinos. Com o resto da cerâmica que a gente tinha,
Eu cortei, furei e parafusei. E fiz tudo isso em menos de 2 horas. E mesmo tendo madeira em contato com água e umidade, mesmo assim isso aqui vai durar décadas, porque passei o Umiblock da Cristal, que é um impermeabilizante incolor maravilhoso. Ele elimina a passagem de água e também a umidade, tá? É aplicável em várias situações. Vou deixar o link na descrição do vídeo. E para adiantar, recortamos a grama, colocamos o vaso, a terra e as plantas. Comprei 10 mudas, fiz como se fosse 5 buracos, coloquei 2 em cada para ficarem mais fortes. Algumas estão um pouco secas, mas é com o tempo que elas vão ficar bonitas, grandes e verdes. Plantas plantadas, e para que elas se adaptem melhor, colocamos também esse sombrite em cima. E para dar mais uma preenchida, vamos colocar algumas artificiais, que apesar de serem plantas artificiais, são bem realistas. Como esse vaso é grande, para ficar com a aparência bem cheia, coloquei 9 unidades. E essa é a minha fiscal, como sempre, de olho em tudo que estamos fazendo. Por falar em vaso, eu gostei tanto desse, na minha opinião, ele elevou o nível dessa decoração. Essa planta artificial que eu estou colocando agora, eu super amei. Agora, essa outra aí do lado, eu tenho minhas dúvidas. Eu quase que não colocava ela. E vocês, fala aí pra mim nos comentários, deixariam elas ou não? Agora sim, gente, quintal 100% pronto. Suficiente pra cantar mais uma emoção. Não é o suficiente para amar. Mais um verso pro meu Brasil ligeiro. Que sol de fevereiro, vinte acordou na janela. Tá na hora de banana e canela. Quem pisa aqui não vai querer voltar. Fim de projeto, e essa é a minha fiscal, com sono, cansada, até porque foram 45 dias trabalhados. Não colocamos luminária, mas se colocássemos também ficaria legal, tá aí um exemplo. E como a minha mãe gosta muito de coentro, eu pensei em fazer algo parecido com essa imagem aí do meio e colocar na parede para que ela tenha um novo hobby. E chegamos ao fim de mais um cômodo reformado. Já fizemos a fachada, a sala, o quarto, a cozinha, o banheiro, a lavanderia e por último, com muita alegria, concluímos esse. Nos empenhamos muito em todos os cômodos, mas ainda assim o meu cômodo preferido foi o banheiro. E o teu, amor, teve algum preferido? Teve sim, o banheiro e a lavanderia. Sinceramente, eu pensava que não tinha jeito, mas fiquei surpreendido. E se você gostou de algum, fala aí pra mim nos comentários qual foi o seu cômodo preferido. Se você gostou, já deixa aí o seu like e os materiais que usamos, como por exemplo, a cadeira, plantas artificiais, a rede e os produtos do site Escuta o Véio. Coloquei o link de todos eles pra vocês na descrição do vídeo. Por hoje foi isso, um abração e até a próxima.